Olá, bem-vindo ao terceiro episódio da nossa série Aprenda Mais, falando sobre jejum. Aqui você vai tirar todas as suas dúvidas. E hoje nós vamos falar sobre jejum no Novo Testamento. Vem com a gente! Bom, no primeiro e segundo episódio, se você não assistiu, volta lá. Nós falamos sobre os tipos de jejuns, as formas de jejum, o conceito de jejum. E no segundo episódio nós falamos sobre a aplicação desse jejum na Antiga Aliança. E finalizamos com uma palavra poderosa do profeta Isaías, trazendo uma advertência que pode muito bem ser aplicada nos nossos dias. Mas hoje nós vamos continuar o nosso estudo, vendo a aplicação do jejum no Novo Testamento. Eu quero trazer um texto para você em Mateus capítulo 6, verso 16 ao 18, em que diz assim: quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfalecem o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, ergue a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim ao teu Pai, que em secreto tudo vê e te recompensará. Você vê acerca de uma recompensa que era aguardada pelo jejum, e que Jesus vem apontar dizendo: se essa for a recompensa que vocês querem de ser vistos, não se preocupe, já estão sendo. Aquilo que vocês precisam fazer é entrar no secreto, disse Jesus, é ir para a intimidade, ir para a comunhão, porque o seu Pai, disse Jesus, que conhece e vê tudo em secreto, ele verá. Ele recolherá as suas orações, ele recolherá o seu jejum, a sua prática de humilhação, de abstinência do seu próprio eu, das suas vontades. No secreto ele ouvirá, e também no secreto ele começará a lhe responder. Mateus capítulo 9, verso 14 e 15. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Você vê que pergunta que foi feita a Jesus. Nós temos prática comum, a lei nos orienta, nós somos ensinados a fazer isso na Antiga Aliança, mas nós olhamos para os seus discípulos e vemos que eles não fazem isso. Vieram a Jesus como se fosse dedurar aqueles discípulos. Mas Jesus responde para ele dizendo: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Jesus está dizendo: eu estou aqui com vocês. Vocês vão ficar tristes porque eu estou aqui? Vocês vão demonstrar humilhação porque eu estou aqui? Aproveitem todo o tempo, disse Jesus, para estarem comigo, para absorverem conhecimento, sabedoria, entendimento, porque chegará um dia em que eu não estarei mais com vocês, e aí sim vocês jejuarão. Guarde esse versículo, que voltaremos a falar sobre ele logo mais. Mateus capítulo 17, verso 19, diz assim a palavra: então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e lhe perguntaram: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Você conhece esse texto em que os discípulos de Jesus oraram, jejuaram, mas não conseguiram expulsar aquele demônio. Jesus chegou, fez uma oração e expulsou. E em particular os discípulos, movidos dessa dúvida, questionaram a Jesus sobre isso. Mas Jesus respondeu dizendo: porque a fé, olha a resposta, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro, disse Jesus, que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Mas essa espécie de demônio só sai pela oração e pelo jejum. Jesus dá um ensinamento muito claro, dizendo: o problema de vocês foi a falta de fé. Se vocês tiverem uma fé, e ele compara, tão pequenininha, não precisa ser uma fé exorbitante,
Esta fé irá lhe habilitar a você fazer coisas grandes, impossíveis. E Jesus consuma esse versículo dizendo para vocês adquirirem essa fé, para vocês viverem esse sobrenatural, para vocês tiverem outra experiência dela e conseguir expulsar esse demônio, a fé de vocês precisa estar fortalecida. E para isso, querido, oração e jejum. Você vê também uma aplicação ainda no Novo Testamento, nos Evangelhos. Em Lucas capítulo 2, verso 36 e 37, você vê a história de Ana, a filha de Fanuel, que era da tribo de Asser. Ela já era idosa, tinha ficado viúva do seu esposo e ela buscou ao Senhor, quis estar próximo do Senhor, sentiu saudade de Deus. E o verso 37 diz: e então permaneceu a viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava, diz o texto, o templo. Ela adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Olha que lindo. A presença do Senhor. Desejava estar na presença do Senhor 24 horas por dia. Estava no templo, orando e jejuando. Guarde isso também, que falaremos disso depois. Lucas capítulo 4, verso 1, nós já falamos desse versículo no outro episódio, o momento em que o próprio Jesus, sendo conduzido pelo Espírito ao deserto, ele foi provado e naquele momento ele jejuou. Nós podemos ver nesse versículo que não foi o jejum por si só que capacitou e habilitou Jesus para vencer as tentações. Esse foi o início do ministério de Jesus aqui na terra. Vamos lá, continuar com o Novo Testamento em Atos dos Apóstolos. Nós vemos aí a igreja que estava sendo se formada, praticando jejum em muitos momentos. Atos capítulo 13, verso 2. Enquanto oravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Paulo para a obra que eu os tenho chamado. Você vê que enquanto eles oravam, enquanto eles jejuavam, o Espírito Santo se revelou, dizendo: Paulo e Barnabé, vocês precisam ser separados para a minha obra. Você vê no livro de Atos ainda os líderes da igreja de Antioquia sendo direcionados pelo Espírito através do jejum e da oração para separar a figura de Paulo e de Barnabé para a obra. Atos capítulo 13, verso 3. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Você vê que além da oração, o jejum nesse momento era algo feito e praticado pelos apóstolos para impor as mãos sobre as pessoas. Havia ainda a prática do jejum para estabelecer os presbíteros. Atos capítulo 14, verso 23. Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Vocês verem que nesse momento o jejum e a oração habilitaram, capacitaram, deram ânimo, discernimento espiritual a Paulo e Barnabé para estabelecerem os presbíteros. E continuando o Novo Testamento, em todas as epístolas, nós vemos aí a figura do apóstolo Paulo praticando jejum. Ali em 2 Coríntios capítulo 6, verso 3 a 5, diz assim a palavra que prevalece: não damos motivo de escândalo a ninguém em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Pelo contrário, como servo de Deus, recomendo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero. Você vê Paulo relatando a sua experiência para com Deus, para com os irmãos, falando sobre sinceridade, sobre honestidade, sobre amor, sobre trabalho árduo, e que tudo isso ele conquistou com oração e jejuando. Ainda nós vemos Paulo em 2 Coríntios capítulo 11, verso 27, dizendo: trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, frio e nudez. Você vê aí uma linha teológica dizendo que esse jejum de Paulo não foi um jejum feito por
própria vontade, mas um jejum muitas vezes praticado por ausência de alimento, o que levou a ele a fazer as práticas de jejum. Mas nesse momento não existe dúvida de que esse conceito de jejum fortaleceu também a Paulo. Nós finalizamos por aqui esse episódio, onde nós vimos a aplicação do jejum no Novo Testamento, e eu quero te convidar, se você não assistiu os outros, assista, e no próximo episódio nós iremos ver a aplicação do jejum nos dias de hoje. Se você gostou, compartilha com seus amigos e vem, aprenda mais.